Olá, nesse vídeo vou fazer com você o tapete da pia do nosso jogo de banheiro Perfeita Simetria. E se você fizer esse trabalho por esse vídeo e gostar do resultado, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Para fazer as 4 peças desse jogo de banheiro, você vai precisar de 2 novelos de barroco natural fio número 6 com 700 gramas cada novelo, um novelo de barroco Max Color na cor mostarda com 400 gramas, a numeração desse Max Color é 6 também. Vou usar agulha de crochê de 3,5 mm, agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Começo o tapete da pia fazendo aqui um cordão de correntes com 52 correntes. Na sequência, eu conto aqui voltando atrás, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, e aqui na quinta corrente faço o meu primeiro ponto alto. Nós vamos preencher todo esse cordão aqui de correntes fazendo um ponto alto para cada corrente, até a última corrente. Quando nós chegarmos lá na última corrente, nós vamos ter aqui um total de 49 pontos altos, contando os pontos altos desde essas 3 correntes aqui que nós voltamos atrás. Então, a partir daqui eu conto 1 e vou até 49. Vou completar as minhas e já venho. Trabalhei então aqui os meus 49 pontos altos, agora para começar a segunda volta eu viro aqui a peça, subo aqui 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui na segunda volta nós vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto que temos de base. Essa volta será fechada de pontos altos, então no final aqui nós também vamos ficar com 49 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e em seguida eu venho. Bem, aqui para eu trabalhar o meu ponto alto de número 49 aqui da segunda volta, eu vou ter aqui de base essas correntes. Todas as voltas que nós encontrarmos, as 3 correntes aqui para encerrar, nós vamos atravessar a agulha aqui do direito para o avesso dessa terceira corrente aqui da base, trazer uma linha aqui para frente e então trabalhar o último ponto alto. Bem, então assim completei aqui a minha segunda volta, agora eu viro aqui a peça para começar a terceira volta. Começo a terceira volta subindo 3 correntes. E aqui a terceira volta, ela será fechada também só de pontos altos. E com isso eu vou ter aqui 49 pontos altos na terceira volta também. Vou completar aqui toda a minha terceira volta e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui os 49 pontos altos da minha terceira volta e para começar a quarta volta e todas as voltas, sempre nós viramos aqui a peça. Então, as próximas voltas eu não vou virar aqui com vocês, já vou vir com a minha peça virada, ok? Vamos aqui então dar início à quarta volta. A quarta volta começo subindo aqui 1, 2, 3 correntes. Aqui no início da quarta volta, nós vamos construir um conjunto de 6 pontos altos. As 3 correntes, o meu primeiro ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, no ponto à frente faço um ponto alto. Então, aqui eu criei um intervalo fazendo uma corrente e um ponto alto. Toda vez que eu disser intervalo nesse trabalho, eu estarei me referindo a esse grupinho aqui de pontos, que é uma corrente e um ponto alto. Aqui na quarta volta, então, nós vamos construir 19 intervalinhos com uma corrente e um ponto alto. Então, esse aqui é o primeiro e vou fazendo uma corrente, pulando um de base, fazendo um ponto alto, até o total de 19. Eu vou trabalhar aqui os meus 19 intervalos e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 intervalos. E agora, aqui no final, eu vou trabalhar mais um conjunto de 6 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 6 e vou trabalhando um por um até o final. Ok? Então, assim, eu encerrei aqui a volta de número 4. Agora, nas próximas voltas do corpo aqui do tapete, nós vamos sempre encerrar as voltas com grupos de 6 pontos altos e também vamos sempre começar com esse grupo aqui de 6 pontos altos. Então, agora vamos para a quinta volta. Na quinta volta, eu começo subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Vou fazer aqui, então, o meu grupo de 6 pontos altos. Depois do grupo de 6 pontos altos, nós vamos criar aqui 8 intervalos, sempre fazendo uma corrente, um ponto alto no ponto alto de base. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Agora, vamos construir aqui um conjunto com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7, então 1, ok? Aqui, depois dos 7 pontos altos, nós vamos novamente fazer 8 intervalos, como fiz aqui. Depois de trabalhar aqui 8 intervalos, eu vou chegar aqui nesses pontos altos e aqui no final eu também vou trabalhar 6 pontos altos, um para cada da base aqui, encerrando assim a minha quinta volta. Então, eu vou completar todo esse restante da minha volta seguindo esse padrão que eu orientei vocês. Bem, completei então aqui a minha quinta volta e ficou assim. Agora, então, vamos trabalhar a sexta volta. Começo aqui a sexta volta subindo 3 correntes. E vou trabalhar 6 pontos altos sobre esse grupo de 6 pontos altos aqui da base. Aqui, depois do meu grupo de 6 pontos altos, eu vou construir 7 intervalos. Depois de trabalhar aqui os meus 7 intervalos, eu vou construir um conjunto com 11 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 11, então, começo daqui. 1, 2... Então, ficou assim. Depois de trabalhar aqui esses 11 pontos altos, eu faço novamente 7 intervalos aqui do lado de cá. E depois que eu trabalhar os 7 intervalos aqui, eu vou trabalhar 6 pontos altos sobre esses 6 aqui de base e encerrar aqui a minha volta. Então, vou completar todo o restante da minha sexta volta e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui toda a minha sexta volta e a volta ficou dessa maneira. Agora, vamos trabalhar aqui a sétima volta. A sétima volta eu começo com as 3 correntes. E vou trabalhar um grupo de 6 pontos altos aqui sobre esse grupo de 6 pontos altos de base. Depois de trabalhar aqui os 6 pontos altos, nós vamos construir 6 intervalos. Depois de construir aqui os meus 6 intervalos, eu vou trabalhar um conjunto com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. 1, 2... Depois de trabalhar aqui os 7 pontos altos, eu faço uma corrente, pulo um ponto aqui de base e a partir do próximo trabalho mais 7 pontos altos. Então, ficou dessa maneira. Depois desse grupo aqui de 7 pontos altos, eu faço novamente 6 intervalos aqui. Depois que eu trabalhar os 6 intervalos, vou chegar aqui no grupo de 6 pontos altos, aqui trabalho mais 6 pontos altos sobre esse grupo de base. E assim encerro a sétima volta. Eu vou completar o restante da minha volta 7, em seguida eu venho.
Completei então aqui a minha 7ª volta e ficou dessa maneira aqui. Agora vamos trabalhar a 8ª volta. Começo aqui a 8ª volta subindo as 3 correntes e fazendo aqui o meu grupo de 6 pontos altos. Depois de trabalhar aqui o meu grupo de 6 pontos altos, eu vou fazer 5 intervalos. Aqui, depois de trabalhar os meus 5 intervalos, eu vou construir um conjunto de 7 pontos altos, esse primeiro do 7, 1. Depois de trabalhar aqui os 7 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, vem nesse intervalinho aqui de correntes de base, prende aqui um ponto baixo. Prendeu aqui o ponto baixo, sobe 3 correntes de novo. 1, 2, 3. Subiu as 3 correntes, vem aqui para a base e pula. 1, 2. E a partir do terceiro ponto, trabalha outro conjunto de 7 pontos altos. 1. Então, ficou dessa maneira. Depois desse segundo grupo aqui de 7 pontos altos, nós vamos trabalhar novamente 5 intervalos. Depois de fazer os 5 intervalos aqui, nós vamos chegar naquele grupo de 6 pontos altos aqui do final, aqui vamos trabalhar 6 pontos altos também, e assim vamos encerrar aqui a 8ª volta. Eu vou completar o restinho da minha, em seguida eu venho. Então, aqui, a minha 8ª volta ficou assim. Agora, aqui vamos trabalhar a 9ª volta. Começo aqui a 9ª volta subindo 3 correntes, 1, 2, 3, e faço aqui no início o meu primeiro grupo de 6 pontos altos. Bem, aqui depois de trabalhar o meu grupo de 6 pontos altos, eu vou construir 4 intervalos. Aqui, depois de trabalhar os 4 intervalos, eu vou construir um conjunto de 7 pontos altos. 1, 2, bem. Depois de trabalhar aqui os meus 7 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem nessa corrente aqui de base e aqui prende um ponto baixo. Prendeu aqui esse ponto baixo, nós vamos trabalhar agora 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez aqui as 5 correntes, nós vamos vir para essa próxima corrente aqui de base e aqui nós vamos prender outro ponto baixo. Prendeu aqui esse ponto baixo, sobe de novo. 1, 2, 3 correntes. Fez essas 3 correntes, vem aqui na base e pula. 1, 2, e a partir do terceiro ponto aqui, mais 7 pontos altos. 1, então, o desenho ficou dessa maneira. Depois, então, desse grupo aqui de 7 pontos altos, nós trabalhamos ainda 4 intervalos. Depois que construir aqui os 4 intervalos, é só fazer os 6 pontos altos sobre esses 6 aqui da base no final. E assim encerraremos a 9ª volta. Vou completar a minha. Completei, então, aqui a minha volta de número 9 e ficou assim. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. A volta de número 10, eu começo subindo aqui as 3 correntes. Faço aqui o meu grupo de 6 pontos altos. Depois do meu grupo de 6 pontos altos, eu vou trabalhar 3 intervalos. Depois dos 3 intervalos, eu vou construir um conjunto com 7 pontos altos, esse aqui o primeiro, 1. Depois dos 7 pontos altos, eu trabalho 3 correntes, 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, nós vamos vir aqui nessas correntes aqui da base, e aqui eu vou prender um ponto baixo. Em seguida, eu trabalho 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes, vem nessas 5 correntes aqui de base, que prende outro ponto baixo.
Prendeu aqui o ponto baixo, faz mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez essas 5 correntes, vem aqui. Para esse último intervalo de correntes aqui da base, aqui prende outro ponto baixo. Prendeu aqui esse ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes, vem aqui nos pontos altos e pula. 1, 2, e a partir do terceiro faz mais 7 pontos altos. 1. Então, o desenho ficou assim aqui na 10ª volta. Depois desse grupo de 7 pontos altos, eu ainda trabalho 3 intervalos. Depois que eu fizer aqui os 3 intervalos, eu vou chegar aqui nesse grupo de 6 pontos altos e aqui vou trabalhar 6 pontos altos também. Assim, encerrando a volta 10. Eu vou completar aqui a minha e já venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 10. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Começo aqui a volta de número 11, subindo as 3 correntes. E vou trabalhar aqui o meu primeiro grupo de 6 pontos altos. Depois desse grupo aqui de 6 pontos altos, eu vou fazer 4 intervalos. Depois de trabalhar aqui os 4 intervalos, vou fazer um conjunto com 7 pontos altos. Este é o primeiro dos 7. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto e o sétimo vão ficar aqui nessas correntes. Então, 6 e 7. Fez aqui os 7 pontos altos, fazemos 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos vir aqui, nesse intervalo de 5 correntes da base, aqui prender um ponto baixo. Fez o ponto baixo, fazemos aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes, vem para esse próximo intervalo de 5 correntes e aqui prende outro ponto baixo. Prendeu aqui esse ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes. Fez essas 3 correntes, vamos trabalhar outro grupo de 7 pontos altos. Os 2 primeiros dos 7 vão ficar aqui nessas correntes. Então, faço aqui 1, 2, 3. Então, o desenho aqui da volta 11 ficou dessa maneira. Aqui, depois desses 7 pontos altos, nós fazemos de novo 4 intervalos. Depois que construir aqui os 4 intervalos, é só fazer 6 pontos altos sobre esses últimos 6 aqui de base. Vou completar a minha volta e já venho. Bem, completei então aqui a minha volta 11 e ficou dessa maneira. Agora, vamos então trabalhar a volta de número 12. A volta 12 eu começo subindo as 3 correntes e fazendo aqui o meu primeiro grupo de 6 pontos altos. Aqui, depois do meu grupo de 6 pontos altos, eu vou construir 5 intervalos. Depois de trabalhar, então, aqui os meus 5 intervalos, eu vou fazer um grupo de 7 pontos altos. Esse é o primeiro, 1, 2, 3, 4 e 5. O sexto e o sétimo ficam aqui nas correntes. Depois de trabalhar aqui os 7 pontos altos, nós fazemos 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos vir aqui, nesse intervalo de 5 correntes de base, aqui prender um ponto baixo. Prendeu aqui esse ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes. Vem para esse próximo intervalo aqui de correntes e a partir daqui vamos trabalhar outro grupo de 7 pontos altos. Os 2 primeiros dos 7 vão ficar aqui nas correntes, então 1 e 2 aqui nas correntes e os outros sobre os pontos altos.
Então, o desenho aqui da volta de número 12 ficou assim. Depois desse grupo de 7 pontos altos, fazemos novamente os 5 intervalos. E depois que trabalharmos aqui os 5 intervalos, nós vamos chegar aqui nesses 6 pontos altos. Aqui fazemos um ponto alto para cada um de base e encerramos assim a volta de número 12. Eu vou completar aqui o restinho da minha. Trabalhei então aqui o restante da minha volta de número 12 e ficou assim. Agora aqui vamos trabalhar a volta de número 13. Começo aqui a volta 13 subindo 3 correntes. Faço o meu primeiro grupo de 6 pontos altos aqui. Depois do meu grupo de 6 pontos altos, eu vou trabalhar aqui 6 intervalos. Depois de trabalhar, então, aqui os meus 6 intervalos, eu vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos, 1, o sexto e o sétimo vão ficar aqui nas correntes, 6 e 7. Depois de trabalhar aqui os 7 pontos altos, eu faço apenas uma corrente e venho para esse próximo intervalo de correntes e a partir daqui começo a trabalhar outro grupo com 7 pontos altos. Os 2 primeiros ficam aqui nas correntes, a partir do terceiro ponto sobre os pontos altos. Então, ficou dessa maneira aqui na volta 13. Depois desse grupo de 7 pontos altos, nós vamos trabalhar novamente 6 intervalos e depois que construirmos aqui os 6 intervalos, nós vamos encontrar aqui os 6 pontos altos do final. Aqui é só completar fazendo outro grupo de 6 pontos altos. Eu vou encerrar aqui a minha volta. Completei então aqui a minha volta de número 13 e ficou dessa maneira. Agora vamos trabalhar a volta de número 14. A volta 14 começa com as 3 correntes. E vou trabalhar aqui o meu primeiro grupo de 6 pontos altos. Depois de trabalhar aqui o meu grupo de 6 pontos altos, eu vou fazer 7 intervalos. Depois de trabalhar aqui os meus 7 intervalos, eu vou construir um conjunto aqui com 11 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 11. 1, 2. Bem, então aqui, depois de trabalhar os meus 11 pontos altos, eu vou fazer de novo aqui desse lado 7 intervalos até eu chegar aqui nesse grupo de 6 pontos altos. E aqui vou trabalhar mais 6 pontos altos e assim encerrar a minha volta de número 14. Eu vou completar esse restinho da minha volta e já venho. Completei então o restante da minha volta 14 e ficou dessa maneira. Agora aqui vamos trabalhar a volta de número 15. A volta 15 eu começo subindo aqui as 3 correntes. Faço o meu primeiro grupo aqui de 6 pontos altos. Depois de trabalhar aqui o meu primeiro grupo com os 6 pontos altos, eu vou criar aqui 8 intervalos. Depois de construir aqui os meus 8 intervalos, eu vou fazer um grupo de 7 pontos altos. 1, 2. Depois de trabalhar aqui os meus 7 pontos altos, eu vou construir de novo 8 intervalos do lado de cá. E depois que eu tiver feito 8 intervalos, aqui chego nos 6 pontos altos, onde aqui trabalhamos mais 6 pontos altos sobre esses, e assim encerramos a volta de número 15. Eu vou completar esse restinho aqui da minha volta e já venho. Bem, trabalhei então toda a minha volta de número 15 e aqui eu já tenho um desenho completo desse que vai formar aqui o centro do nosso trabalho. A partir agora da volta de número 16, vão começar as voltas de repetição. Então, eu não vou ficar mostrando para vocês, porque é a mesma coisa que eu fiz até aqui junto com vocês. Eu vou dar 2 orientações de como você pode continuar aí seu trabalho. A primeira opção é, você vem aqui e conta a partir da primeira volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na sexta volta, você prende aí uma marquinha.
dos dois lados aqui do seu trabalho. Agora, a volta de número 16, que é essa próxima que nós vamos fazer, ela é idêntica a essa sexta volta aqui. Então, é só você ir olhando nessa volta aqui e copiando tudo que você fez aqui, na próxima volta. Quando você completar aqui essa próxima volta, você vem aqui na sua marquinha, tira ela daqui e prende ela na volta de cima. E aí, repete toda essa volta aqui. E assim sucessivamente. Cada volta que você completar, você sobe uma carreira para cima aqui a sua marquinha, ok? Essa é uma forma de você continuar. A outra é, se você preferir estar assistindo pelo vídeo, eu deixei aí na descrição, embaixo aí no seu vídeo, o momento exato onde começam as voltas de repetição, que é essa aqui. Então, se você for aí embaixo na descrição do seu vídeo e clicar em cima do minuto que eu falo que é o início da volta de repetição, automaticamente o vídeo vai voltar nesse exato momento onde eu começo essa volta. É só você ir assistindo novamente até aqui, repetindo, ok? Então, são essas duas opções. Bem, no total, nós vamos construir ainda mais 3 desenhos iguaizinhos esse aqui, completos assim. E quando tivermos construído mais esses 3 desenhos, nós vamos estar na volta de número 45. Eu vou trabalhar então aqui essas minhas voltas de repetição até chegar na volta de número 45 e em seguida eu venho pra gente continuar. Bem, meninas, então aqui eu trabalhei um total de 45 voltas aqui na minha peça. E fiquei aqui com um desenho, 2 desenhos, 3 desenhos e 4 desenhos aqui no corpo do tapete. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 46. Aqui, para fazer a volta 46, eu começo com as 3 correntes. Trabalho aqui o meu grupo de 6 pontos altos. Depois que eu fiz aqui o grupo de 6 pontos altos, eu vou trabalhar aqui todo o restante, fazendo intervalos de uma corrente, um ponto alto, até o total aqui de 19 intervalos. Feitos aqui os 19 intervalos, nós vamos encontrar esses 6 pontos altos aqui do final. Aqui trabalhamos outro grupo de 6 pontos altos sobre esse de base e assim encerraremos a volta 46. Eu vou completar aqui o restante da minha volta com esse padrão e em seguida eu venho. Trabalhei então aqui a minha volta 46 e ficou dessa maneira. Agora aqui nós vamos trabalhar a volta 47. Para começar aqui a volta de número 47, eu inicio fazendo 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui na base. Então, a volta 47, ela é fechada só de pontos altos. Então, vamos fazendo um ponto para cada um de base. Em todo o intervalo aqui de uma corrente que eu encontrar na base, vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui, nessa volta 47, nós vamos fazer um total de 49 pontos altos. Terminando aqui a volta de número 47, nós ainda vamos fazer mais 2 voltas fechadas só de pontos altos, que será a volta de número 48 e a volta de número 49. Todas essas últimas 3 voltas aqui do corpo do tapete vão ficar com 49 pontos altos. Eu vou trabalhar então aqui, completar a 47, fazer a 48 e a 49, em seguida eu venho para continuar. Bem, então aqui eu trabalhei as 3 últimas voltas do corpo do tapete, fazendo 49 pontos altos cada uma delas e ficando aqui no total do corpo do tapete com 49 voltas. Essa aqui é a volta de número 49. Agora, nós vamos começar o arremate aqui da peça. Então, eu viro ela aqui de lado e eu vou descer por essa lateral aqui fazendo pontos baixos. Eu vou fazer aqui 2 pontos baixos em cada ponto de base que eu tenho aqui na minha lateral. Então, venho aqui, passo por trás desse ponto alto, puxo aqui a linha, faço um ponto baixo. Volto no mesmo local aqui no mesmo ponto, faço um segundo ponto baixo.
Então, fiz 2 pontos baixos sobre esse ponto de base. Fez aqui esses 2 pontos baixos, vem para o ponto logo à frente e aqui trabalha mais 2 pontos baixos. Então, nós vamos descer aqui por toda essa lateral, trabalhando 2 pontos baixos em cada um da base. Lá no final, nós vamos ter 98 pontos baixos aqui. Eu vou completar a minha tela na ponta, em seguida eu venho. Bem, então aqui desci toda a minha lateral fazendo os pontos baixos e aqui eu tenho um total de 98 pontos baixos. Agora nós vamos virar aqui o canto e vamos trabalhar aqui a base do tapete. Aqui para virar o canto eu faço 2 correntes. E já vou prender agora essa ponta de linha aqui por baixo dos pontos que eu construir, assim eu já arremato essa ponta. Fez aqui as 2 correntes, eu venho para esse ponto alto aqui e trabalho aqui um ponto baixo. E vamos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que nós temos. Aqui, na largura do tapete, nós vamos trabalhar 48 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus e em seguida eu venho. O meu ponto baixo de número 48 aqui da base, ele será construído aqui nessa corrente. Então, aqui eu tenho 3 correntes na base, pego aqui, ó, por dentro dessa corrente, atravesso aqui e faço o meu ponto baixo 48. Depois, para virar os cantos, todos eles serão com as 2 correntes. Fez as 2 correntes, nós vamos virar aqui e vamos subir agora fazendo os 98 pontos baixos aqui nessa lateral. Então, é assim que é trabalhada essa primeira volta aqui do arremate. Eu vou completar todo o restante da minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Bem, então completei aqui toda a minha volta com os pontos baixos. Aqui desse lado fiz 48 pontos baixos também. Em seguida fiz 2 correntes aqui no cantinho e prendi um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui. Em seguida eu cortei aqui o barroco natural. E agora nós vamos trabalhar com o barroco mostarda. Para eu amarrar o barroco, eu pulo aqui 1, 2 pontos baixos de base e no terceiro ponto baixo amarro o meu barbante. Aqui eu vou iniciar subindo 3 correntes e vou fazer ainda mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo local onde eu subi as correntes. Então, aqui fiquei com 3 pontos altos no mesmo ponto baixo aqui de base. Agora, eu faço 2 correntes, venho para o ponto baixo aqui logo à frente, e aqui eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui eu criei um leque com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Toda essa volta será trabalhada com leques colocados aqui dessa maneira, usando sempre 2 pontos aqui de base. Fez o leque, nós fazemos 3 correntes, 1, 2, 3. Fez aqui as 3 correntes, nós vamos voltar aqui na base e vamos pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. Pulou aqui os 5 pontos, vem para o 6º ponto e começa a trabalhar outro leque, igualzinho esse que eu mostrei aqui atrás. Fez o leque, faz as 3 correntes. Pula de base, 1, 2, 3, 4, 5 e no 6º ponto começa a trabalhar outro leque. Então, nós vamos trabalhar com esse padrão, o lado aqui todo da volta, lá no final nós vamos ficar aqui com 14 leques desse lado aqui da volta. Desci então aqui trabalhando toda a minha lateral com os leques e fiz aqui os 14 leques. Cheguei aqui embaixo no canto, aqui restou vazios de base 1, 2, 3 pontos baixos.
Agora aqui para virar o canto, eu vou trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3, e vou construir um leque naquelas 2 correntes que nós fizemos aqui para virar os cantos aqui. Então, nessas 2 correntes eu trabalho o leque com os 3 pontos altos. As 2 correntes. E mais 3 pontos altos. Então, fiz um leque aqui naquelas 2 correntes que viraram o canto. Todos os cantos serão trabalhados dessa maneira. Aqui, depois do leque, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou vir aqui na base. E vou pular o primeiro e o segundo ponto baixo aqui da base. A partir do terceiro ponto baixo aqui, começo a fazer os leques com o mesmo padrão que nós descemos esse lado aqui. Então, faço 3 pontos altos num ponto aqui de base, 2 correntes, venho para o ponto de base logo à frente, faço aqui mais 3 pontos altos. Fez o leque, faz as 3 correntes. Pula aqui de base, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e no sexto ponto começa a trabalhar outro leque. Então, nós vamos seguindo com esse padrão aqui na parte mais estreita do tapete, e aqui desse lado nós vamos trabalhar 7 leques. Então, eu vou completar aqui todo o restante da minha volta seguindo esse padrão, e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui toda a minha volta no mostarda. Encontrando aqui as 3 correntes que eu fiz para iniciar, eu prendi com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida eu cortei o barbante mostarda. E agora vamos fazer essa próxima volta com o barbante cru. Aqui, para começar a próxima volta, eu amarro o barbante cru em qualquer uma dessas 2 correntes aqui que eu tenho nos leques de base. E aqui, para começar essa volta no barbante cru, eu vou subir 3 correntes. Aqui eu já fiz 1, 2, 3. E vou trabalhar um leque com 3 pontos altos. Então, aqui já tenho 2 pontos altos. Então, fiz aqui 3 pontos altos, faço 2 correntes e faço mais 3 pontos altos. Nessa volta aqui, nós vamos trabalhar leque dentro de leque. Então, vai ser assim sempre a colocação dos nossos leques. Fez o leque, nós vamos fazer sempre 2 correntes de intervalo para vir trabalhar o próximo leque. Então, aqui nessa volta são só 2 correntes, 1, 2. Fez 2 correntes, vai para o próximo leque e aqui trabalha outro leque. Então, esse é o padrão da parte reta dessa volta. Depois de cada leque, sempre, então, as 2 correntes. E vamos para o próximo leque, repetir aqui outro leque. Aqui, quando eu chegar para trabalhar o canto, nós vamos fazer da seguinte maneira. Todos os cantos vão ser virados iguais, eu vou mostrar esse aqui. Então, depois do último leque da parte reta, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem para o leque do canto e dentro dele trabalha um leque normal, com os 3 pontos altos. As 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois que trabalhou o leque aqui no canto, nós fazemos de novo 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem para o próximo leque, aqui trabalha outro leque. E aqui na parte reta, então, são só 2 correntes que nós fazemos antes de ir para o próximo leque. Ok? Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar essa volta toda. Eu vou completar aqui o restante da minha volta e em seguida eu venho
para continuar. Bem, completei então aqui a minha segunda volta do bico. Quando encontrei aqui as 3 correntes que eu fiz para iniciar, eu prendi um ponto baixíssimo e em seguida eu arrematei aqui o barbante cru. Agora, a próxima volta, nós vamos trabalhar com o barbante mostarda. Aqui eu amarro o barbante mostarda em qualquer uma das 2 correntes que eu tenho aqui nos leques. Bem, depois de prender então aqui o barbante mostarda, eu começo essa volta subindo aqui 3 correntes. E vou fazer um leque aqui nesse intervalo de 2 correntes. O leque é igualzinho aos leques da base aqui, são 3 pontos altos. Duas correntes. E mais 3 pontos altos. Depois de trabalhar aqui o leque, eu vou fazer 2 correntes e depois das 2 correntes eu vou voltar aqui embaixo, nessas 3 correntes da primeira volta aqui do bico, vou passar a agulha aqui por baixo e prender aqui um ponto baixo. Prendeu aqui o ponto baixo, sobe 1, 2 correntes, vem para as correntes do próximo leque e aqui trabalha outro leque. Os leques são todos iguais, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois dos leques, então, nós fazemos 2 correntes, voltamos aqui nessas 3 correntes da primeira volta, passamos por baixo, prendemos um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, sobe 1, 2 correntes, faz outro leque. Então, toda a parte reta é trabalhada com esse padrão aqui. Aqui, então, toda vez que eu trabalhar o último leque, antes de chegar aqui nesse leque que vira o canto, eu vou fazer da seguinte maneira. Todos os cantos vão ser trabalhados como eu vou mostrar esse aqui. Então, aqui depois desse leque, eu faço 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, vem aqui nas correntes da primeira volta, prende o ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, sobe mais 3 correntes. 1, 2, 3. Subiu as 3 correntes, aqui dentro das correntes desse leque do canto, eu vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todos os cantos dessa maneira. Fez os 6 pontos altos aqui do canto, faz mais 3 correntes, 1, 2, 3. Vem aqui, na primeira volta, prende aqui o ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz de novo, 1, 2, 3 correntes e vem para esse próximo leque. Aqui nós já vamos começar a trabalhar a parte reta do outro lado. Então, os nossos cantos serão virados como eu mostrei esse aqui. Depois, a parte reta, ela é igual a que nós já fizemos aqui do lado de cá. Vamos trabalhando leque sobre leque. Fazendo as 2 correntes, vindo aqui nas correntes da primeira volta e prendendo o ponto baixo. Subindo 2 correntes e repetindo outro leque. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho pra gente continuar. Bem, completei então aqui toda a minha volta. Quando eu encontrei aqui as 3 correntes do início, eu prendi um ponto baixíssimo na terceira corrente para encerrar aqui essa volta. Agora, nós vamos começar a trabalhar a última volta aqui da peça. A última volta será feita em pontos baixos. Então, aqui, de onde parei, caminho para o ponto alto aqui logo à frente, puxo aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Vou trabalhar ainda mais um ponto baixo no ponto alto logo à frente. Agora, aqui, nas correntes do leque, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3.
Fez os 3 pontos baixos aqui na corrente, aí nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada um desses próximos 2 pontos altos. Então, sobre cada leque vai ficar esse conjunto aqui de pontos baixos. Depois que eu fiz esse ponto baixo aqui, eu faço uma corrente e vou para o leque logo à frente. E aqui eu pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo começo a trabalhar os meus pontos baixos, fazendo um ponto baixo em cada ponto alto. 3 pontos baixos aqui nas correntes do leque. E mais 2 pontos baixos aqui, um para cada ponto alto. Então, aqui na parte reta, sempre, o primeiro ponto alto do leque e o último vão ficar vazios. Depois que fez esse ponto baixo, então, sempre fazemos uma corrente e vamos para o próximo leque. Pulamos o primeiro ponto e, a partir do segundo, começamos a trabalhar os pontos baixos da maneira como eu mostrei esse aqui. Quando encontrarmos aqui o canto, nós vamos virar da seguinte maneira. Aqui eu vim trabalhando a parte reta e fiz os pontos baixos até onde nós estávamos trabalhando aqui por toda a parte reta. Aqui, nesse último leque da parte reta, que tenha o canto aqui logo em seguida, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Vou fazer o ponto baixo até esse último ponto alto. Então, trabalho ainda mais um ponto baixo aqui. Em seguida, eu venho aqui nessas 3 correntes e aqui eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Fez os 2 pontos baixos nessas correntes, vem para essas próximas 3 correntes aqui, e aqui trabalha mais 2 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo nesse primeiro ponto alto, um ponto baixo no segundo, e aqui no terceiro e no quarto ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Eu faço 1 e 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto, no da frente também. Então, fica assim. Aqui nos 2 últimos pontos altos, eu faço um ponto baixo para cada um. Então, o canto ficou assim. Agora, para completar aqui, eu venho nessas 3 correntes e aqui eu faço 2 pontos baixos. Venho para essas próximas 3 correntes e faço aqui mais 2 pontos baixos. E nesse primeiro leque aqui, depois que virou o canto, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Vou fazer um para cada ponto alto aqui. Então, é assim que nós viramos todos os cantos, com esse padrão que eu mostrei aqui. Depois, o restante continua tudo igual nós já estávamos fazendo na parte reta. 3 pontos baixos em cada intervalo de correntes. Depois, mais 2 pontos baixos, um em cada ponto alto. Depois, faz a corrente, vem para o próximo leque, pula o primeiro ponto e a partir do segundo começa a trabalhar os pontos baixos, ok? Então, eu vou completar aqui toda a minha volta. Bem, completei então aqui toda a minha volta, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz, em seguida, cortei aqui minha linha e o nosso trabalho está pronto. Agora é só você esconder com a agulha de tapeceiro essa ponta de linha por baixo dos pontos e todas as outras pontas de linhas também esconde com a agulha de tapeçaria. E para ficar bem ajeitadinho, você coloca numa superfície plana e vai acertando aqui os motivos um por um. Isso é bom fazer em todas as peças de crochê que você construir, porque assim o seu trabalho fica muito bem assentado com os pontos bem ajeitados, ok? Então, completamos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário a respeito do nosso trabalho, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Isso é bastante importante para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você recebe sempre todas as nossas novidades. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.